se sentir e conversar em casa. Eu costumo dizer que a convivência na fraternidade, na casa espírita, como queira ser chamado, é uma questão de identificação mesmo. Claro que toda a fraternidade, todas as fraternidades e todas as casas espíritas, elas têm o mesmo ideal de fé, elas têm o mesmo ideal de fraternidade. Mas existe aquela que a gente se sente em casa, né? É como se fosse uma identificação. Como normalmente a gente se sente bem na casa de alguém, em outra casa a gente sabe que não se sente tão acolhido. E desde a primeira vez que eu entrei aqui, no Bezerra de Menezes, eu já frequentava o Bezerra de Menezes de outro estado, mas quando eu entrei aqui, a primeira vez que eu entrei, é como se eu estivesse entrando na minha casa, né? Foi uma questão de identificação, foi a questão mesmo de sentir, né? Esse voltar para casa. E o capítulo que ficou hoje para a gente conversar, né? Não me coloco como palestrante de forma nenhuma, sou uma professora que gosta de conversar, que gosta apenas de passar um pouco no conhecimento e instigar a gente para cada vez mais a leitura, né? E o capítulo que ficou hoje foi o capítulo 6. Ele fala, é o capítulo que fala, né, do Cristo Consolador e mais especificamente o jugo leve. Esse capítulo 6, ele é interessante, claro, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são ligados, né? Eles têm uma sequência, eles têm uma lógica, eles têm uma racionalidade. Ele vai, aos poucos, penetrando nas nossas imperfeições, ele vai tocando aos poucos, ele começa levemente, daqui a pouco vai aprofundando, para que a gente se sinta cada vez mais mergulhando na proposta espírita. Esse capítulo em especial, o capítulo 6, lógico, ele está entre o capítulo 5 e o capítulo 7, mas é interessante a gente observar essa sequência, né? O capítulo 5 fala das bem-aventuranças, né? E fala dos aflitos, fala de como é importante para Jesus e para o Espiritismo a aflição, né? Toda a problemática da dor, do sofrimento e a proposta do Espiritismo. Vem o capítulo 6, que fala depois dessas aflições, dessas bem-aventuranças, fala do Cristo Consolador. Então, depois que ele fala das nossas dores, as dores espirituais, o orgulho, o egoísmo, e ele fala da consolação, né? Então é um capítulo muito, muito pertinente nessa sequência. E a gente vai conversar sobre esse item específico em que o Evangelho trata do jugo leve. Interessante que não existe acaso, né? Não existe o por acaso, a coincidência. O capítulo fala da questão das dores, dos nossos sofrimentos. E hoje, antes de eu sair de casa, eu estava dando uma olhadinha, eu recebi de uma pessoa um vídeo que fala, é um vídeo de Chico Xavier, bem antigo. Inclusive a imagem até está ruimzinha, foi preciso colocar a legenda para que a gente pudesse entender, um vídeo bem antigo, em que ele fala exatamente o seguinte: a minha dor não é maior do que a dor de ninguém. E é uma entrevista que ele concede e ele diz o seguinte, que o irmão dele, faleceu, deixou mulher e filhos, uma família muito pobre em termos materiais, mas eram pessoas que tinham a questão da vivência familiar. Ele gostava muito, ele era um homem respeitado, admirava muito a esposa, uma mulher analfabeta, mas muito sábia. Deixou filhos, inclusive o mais velho, paraplégico. E aí Chico, compadecido com a situação, começa a ficar mais próximo da esposa e dos sobrinhos. E poucos meses depois da morte do irmão, a entrevista não deixa claro se era mais novo ou mais velho de Chico, mas depois do falecimento do irmão, ela começou a desenvolver problemas psicológicos. E aí, por conta desse problema psicológico,
que ela desenvolveu, os médicos acharam por bem interná-la no hospital psiquiátrico, né? Se a gente pudesse considerar assim, não é a forma como o Chico fala, mas ele diz um hospital de doentes da cabeça, né? E ela foi. E quando ele voltou, muito sensível com isso, e ele estava com um sobrinho deficiente, e ele disse que à noite essa criança chorava muito. E ele percebia que não era um choro natural, era um choro de sentir a ausência da mãe. E ele disse que, sem ele sentir, sem ele perceber, ele também estava chorando. E naquela emoção, Emmanuel se aproxima dele e pergunta: por que você está chorando? E ele contou, ele disse que estava sentindo a situação do irmão, que tinha falecido, deixado a esposa daquela forma, agora ela estava internada. Ele sabia que aquele sobrinho ia precisar muito dele, mas por conta dos trabalhos dele, ele também não poderia estar o tempo todo. E ele começou a falar a angústia dele para Emmanuel, né? E Emmanuel novamente a pergunta: e por que você está chorando? Ele disse: não, pela dor dele e tal. Aí ele disse: não, você não está chorando pela dor do outro, porque não existe maior da família Silva, ou da família Carvalho, ou de qualquer família, não há dor maior. Você está chorando pela sua incompetência, pela sua impossibilidade de, neste momento, poder auxiliar essa criança. Aí ele disse: mas eu quero que ela volte logo. E Emmanuel disse: ela vai voltar. No momento certo, ela vai voltar. E, de fato, 2 anos depois, ela volta. E aí Emmanuel continua e diz a ele: pare de chorar e faça alguma coisa por essa criança. Porque o seu choro, essa sua dor, que você está sentindo por essa criança, não vai resolver o problema dele. Então levante-se, enxugue as lágrimas e vai ajudar seu irmão. Dessa forma você pode até chorar, mas não vai chorar por incompetência. Nós não podemos entender e perceber que a evolução do outro, os merecimentos, as necessidades do outro, nós não podemos carregar nas nossas costas. E eu achei interessante essa história, né? Porque Chico é um modelo para a gente, né? E ele, Emmanuel, puxa as orelhas dele e diz: você não está chorando por isso, então levanta e vai ajudar, né? Pare de achar que o outro é um coitadinho e que você está sendo melhor do que ele nesse momento. Arregace as mangas e vai ajudar essa criança, essa família. E aí essa passagem agora diz assim: quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. E o Espiritismo vem com essa proposta, de fato, né? Joana de Anjos, ela fala muito dessa questão da dor e do sofrimento. A dor, ela é de acordo com as nossas necessidades, os nossos merecimentos. Agora, o sofrimento, ele é totalmente opcional. E quando é que ele torna opção? Quando eu reconheço a necessidade que eu estou dessas dores. As dores são consequências de nossas atitudes, dos nossos pensamentos. A negligência que nós temos com nós mesmos e com os outros, ela é apenas uma consequência. Mas quando eu reconheço que essa dor não pode me castrar, ela não pode me aprisionar, ela é aperfeiçoada. E ela não nos lacera, ela não nos quebra. Nós caímos e levantamos. E normalmente no nosso dia a dia, no nosso corre-corre do dia a dia, no trabalho, em casa, no trânsito, essa loucura que é o nosso dia, quando a gente acorda para a vida, muitas vezes fica a questão: como é que eu elaboro, como é que eu convivo frente a frente minha dor e as dores do outro, e o sofrimento do outro, não é? E a mensagem espírita vem nos dizer, né, o Consolador vem nos dizer que as respostas são respostas internas. Respostas internas que nos motivam, que nos mexem de acordo com o externo que vivemos, com o outro, com a sociedade. O nosso país está passando por uma situação muito delicada. E é normalmente a gente ouvir alguém dizer: esse país não tem jeito, esse país não tem futuro, está tudo acabado. Agora, nesse processo político que a gente está entrando, de debates, de discussões, quando a gente observa um candidato frente a frente ao outro, o que é que tem de novo? O que é que tem de velho? Quais são os discursos que estão sendo ditos simplesmente para dar resposta à violência com ela própria?
Então a gente observa hoje o contexto social nos leva a cada vez mais ficarmos deprimidos, levarmos os nossos pensamentos a uma negatividade. E no final do dia a gente não sabe porque a gente está cansado. No final do dia a gente não sabe porque a gente está estressado, porque a gente está angustiado. O dia todo a gente está ouvindo, absorvendo as coisas e não estamos tendo a observação devida ao que ouvimos, ao que filtramos, ao que necessitamos deixar passar e o que deixamos dentro de nós. Então vem aí o Consolador nesse capítulo nos alertar, né? O Espiritismo é consolação, mas eu preciso entender o que é o consolo. Se eu estou querendo me colocar como vítima da situação, ou de fato eu preciso entender minha dor para que eu possa continuar, né? E aí o item que ficou para a gente pensar um pouquinho foi esse, que é uma passagem de São Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30, e ele abre exatamente o capítulo 6, né? E ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Só essa passagem daria uma discussão infinita, né? Mas eu elenquei, eu sublinhei algumas partes dessa citação por completo, e que a gente vai refletir sobre algumas questões, sobre algumas expressões, sobre algumas palavras, e o que ela vem nos alertar. Porque se o Cristo, se o Espiritismo, ele é a consolação, ele é o nosso consolador, a gente tem que entender o que é que ele está consolando, o que é que a gente busca nele, não é? E o que é que a gente vai encontrar. Na primeira parte eu destaquei: vinde a mim. Começa logo assim. Esse convite do Cristo, ele está nos convidando. E esse convite, ele vem numa mensagem implícita nele, como quem diz assim: olha, eu estou aqui, mas eu não vou te forçar absolutamente nada. Eu estou aqui, você vem a mim. Eu imaginei muito assim, quando a gente faz uma analogia, por exemplo, uma criança, quando ela está aprendendo a andar, né? Ela cai, ela levanta, ela cai. E a mãe, o pai, alguém que esteja, ela estende a mão e diz: vem, eu te seguro, né? E a criança, ela passa a andar porque ela vai se sentir de fato segura. Ela vai estender a mãozinha, ela vai e ela confia que mesmo que ela caia, mas tem alguém segurando, ela não vai se machucar. Então esse convite é o convite do nosso Consolador, é o convite do nosso modelo, é o convite do nosso mestre, é o convite que você precisa encontrar e que você vai encontrar nele a consolação, o remédio das nossas dores. E a grande questão fica só nessa frase: é fácil a gente, de fato, ir? É fácil seguir Jesus? E ainda é uma questão muito mais delicada. Se é fácil seguir Jesus, é fácil acompanhá-lo? Porque seguir é uma coisa, acompanhar é outra. E querer que ele esteja comigo, querer que ele me acompanhe, e essa sintonia é o que de fato a gente precisa estar o tempo todo em vigília. Porque de acordo com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a gente aproxima, a gente traz, né? E a grande questão está aqui: o livre-arbítrio. É lei divina e o próprio Deus não infringe sua lei. Livre-arbítrio. Mas vinde a mim. E aí essa mão estendida, né, do Cristo Consolador, ele continua. Outra parte destacada para a gente refletir um pouquinho. Ele diz: todos vós que sofreis
e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se a gente observar essa frase ao contrário, a gente começar do final para o início dela, para esse fragmento aí destacado, a gente encontra uma promessa. A gente encontra uma certeza. A certeza que eu, o Consolador, vou te aliviar. E o que significa alívio? O que é aliviar? A gente passa o dia todo trabalhando, a gente passa o dia cansados, aquele dia que tudo acontece. Tudo acontece. Você está o dia inteiro só querendo chegar em casa. Para quê? Para descansar. Para se aliviar desse dia. Há momentos que a gente diz, meu Deus, esse dia não vai acabar não, Esse dia tem 48 horas. Então, nesses momentos em que a gente se depara com as nossas dificuldades, diante das dificuldades também do outro, porque muitas das dificuldades que eu aponto, que eu julgo e que eu vejo no outro são dificuldades minhas reconhecidas nele. Então, quando a gente está frente a frente a essas dores, a gente quer se aliviar. Ninguém pede mais dores. Ninguém pede mais sofrimento. Ninguém pede mais 24 horas nesse dia. E aí é uma promessa divina. Eu te aliviarei. Quando ele coloca sobrecarregados, o que é uma pessoa sobrecarregada? É uma pessoa que reconhece, nós, quando nos sentimos sobrecarregados, nós reconhecemos que o que estamos passando, ou que o que nós estamos lutando, ou que nós estamos percebendo ao nosso redor é demais. É mais do que o que eu possa carregar. Mas lembrando, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, em nenhum momento ele diz que toda carga que carregamos, todos os problemas que nós temos, são incompatíveis às nossas forças. Nós podemos, sim, com elas. Basta encará-las, dialogar com esses problemas, não fazer como que a gente estivesse arrumando a casa rapidamente, chegou alguém e tá, o lixo, levantar o tapete e jogar. Porque mais tarde, essa poeirinha, ela vai sair do tapete. E aí, por que pesa? Sobrecarregados, peso. E por que pesa? Porque há esse peso. Por que a gente se sente sobrecarregado? Porque nós, muitas vezes, colocamos pesos onde não podemos carregar. Essa história que eu contei de Chico, que Emmanuel vem e ao invés de consolar as lágrimas de Chico, mandou que ele enxugasse essas lágrimas e fosse trabalhar por essa família, por essa criança, acolhesse essa criança, como tantos irmãos que ele acolhe, e que não se colocasse no sentido de que ele estivesse talvez numa situação melhor do que aquela criança. Chico também perdeu a mãe. Então ele levanta-se e vai ajudar. O peso somos nós, muitas vezes, que colocamos e aceitamos. E ele continua: tomai meu jugo sobre vós. Bem, a palavra jugo, ela tem 3 significados. Jugo, na sua essência, ela significa obediência. Ela significa opressão. Certo? É algo superior que manda. E quem está inferior está submetido, subjugado àquela obediência, àquela opressão. Esse significado, historicamente, eu encontrei 3 passagens que a gente pode observar da seguinte forma. Jugo é dado o nome da peça, uma peça de madeira, que é colocado em bois. Eu lembro muito que na minha infância, eu vivi no sítio dos meus avós e eu andei em carro de boi. E é maravilhoso. Principalmente quando a roda é de madeira, que cada buraco a gente cai e ninguém pode falar, todo mundo caladinho, porque nem consegue falar de cair. Mas é maravilhoso, né? É uma emoção. Né? É o mesmo que andar na Fórmula 1. Né?
E aí a gente observa que o boi, né, ele está lá com aquela canga. Eu conhecia como canga, mas ela tem um significado como jugo. E é até lógico. Por quê? Os animais, eles estão ali, julgados, subjugados ali, obedecendo ao comando de alguém que com uma vara está guiando ali, ele vai seguindo ao toque os bois. E o mais interessante desse significado é que não colocamos animais de espécies diferentes. Não se coloca, por exemplo, o boi com o cavalo. Alturas diferentes, maneira, instinto diferentes, funções diferentes. Se coloca bois. E mais interessante ainda, que para o jugo sair perfeito, é necessário um equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Um boi mais experiente com o inexperiente. Para que o inexperiente observe, mesmo que de forma instintamente, né? Mas ele observa como o outro está andando e ele vai seguindo. Um mais cansado com o mais jovem, para que haja esse equilíbrio. Esse é um significado, primeiro, de jugo. O segundo significado era um hábito romano, muito utilizado no Império Romano, onde eles armavam 3 lanças, era chamado de jugo, essas 3 lanças, esse hábito. Colocavam 2 de forma vertical e uma horizontal, fazendo como se fosse um portal. E aqueles que ganhavam as batalhas, as conquistas, pegavam aquele exército derrotado, na ordem de patente, na ordem de importância, naquele exército derrotado, do primeiro, do mais importante até o mais simples, passava por baixo desse jugo e era açoitado, era violentado, era humilhado. E isso também foi usado o termo jugo. A gente observa que todos dois, obediência, opressão. E o terceiro era utilizado pelos rabinos, onde eles usavam e diziam que o jugo na Torá, leis, e quem saísse dessas leis provaria do julgamento dessas leis. Então o jugo, novamente, ele coloca opressão, novamente obediência. E aí o Cristo vem usando essa expressão e coloca como consolador, usando o jugo, obediência. E a gente vai entender o jugo só no final. A gente vai chegar lá e retomar esse jugo do Cristo. Na outra passagem ele diz assim: aprendei de mim. Vinde a mim, traz tuas aflições, eu te alivio, eu te ajudo, mas não adianta se você não aprender de mim. Muitas vezes a gente observa que na aflição, quem é que eu chamo? Cristo. Ele eu vou chamar das minhas aflições. E quando passarem as aflições? Quando de fato esse Cristo me aliviar, eu vou continuar chamando? Então eu não aprendi. Eu apenas usei esse momento de aflição, meu livre-arbítrio, dado lei divina, para usar exatamente quando eu quis. Não aprendi. Não aprendi. E aí ele coloca que a questão da confiança, do aprender do Cristo. O Cristo teve uma vida curta, nesse orbe, né, na terra, uma vida curta. Pregou muito pouco tempo em relação à sua vida. Fez alguns sermões, algumas parábolas inspiradas. E mesmo assim, com certeza, provavelmente estávamos lá e ainda não aprendemos. Hoje, a gente atende a um chamado de consolação, de alívio, e ainda não aprendemos. Por exemplo, quando nós estamos cheios de problemas, quando nós estamos cheios de aflições, o que é que a gente quer? Que o outro, ou que alguém que a gente confia, nos escute.
E muitas vezes, quando a gente vai pedir auxílio a alguém para nos escutar, a gente sai mais carregado do problema do outro do que mesmo aliviado. E aí, o outro me ajudou, ouve o ouvir, ouve o consolador, então eu não aprendi. Muitas vezes a gente faz algumas barganhas com Cristo, mesmo que de forma inconsciente, mas a gente faz. E a gente não aprendeu a mensagem do Cristo. Amai. Somente isso. Na outra passagem que eu sublinhei para que a gente desse uma olhadinha, sobrando, sim, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Nessa frase destacada tem duas palavras que a gente para refletir. O que é ser brando? Muitas vezes a gente diz vulgarmente que brando é alguém que não tem atitude. Brando é alguém que não grita, que não se demonstra de forma violenta, que não esbraveja. Mas isso é violência. Isso não é ser brando de coração. Ser brando, o Cristo não gritou, não esbravejou, mas ele conscientizou. Ele trouxe o seu ensinamento. Ele cumpriu a proposta dele. Gandhi, sem dar nenhum grito, pacificou. Então, na realidade, não é o grito, não é a forma, é o conteúdo. E esse conteúdo, ele só dialoga com quem nós estamos, no ambiente em que nós estamos, quando nós tomamos consciência do que é aprender com Cristo, o que é viver com Cristo, o que é seguir o Cristo, o que é acompanhar o Cristo. É fácil? Não é fácil. Mas se a gente consegue, pelo menos, acender aquela lâmpadazinha, aquela alerta, sempre que a gente tomar uma atitude errada, aquela consciência, aquela vozinha interior que nos acusa, a gente se esconde de todo mundo. Não, eu não fiz, eu não faço. Mas aquela vozinha interior está dizendo, você fez, você faz, você pensou. Então, se a gente liga esse pisca-alerta na nossa vida, já é uma grande contribuição. E ele continua, que encontrareis o repouso de vossas almas. Ainda sobre a questão de humilde, a gente pode observar que, infelizmente, a gente tem atitudes humildes. Mas será que nós somos de fato humildes? A humildade não é falar, não é o fazer, não é o estender a mão. Não está na cara, não está no gesto, na palavra, na mão. Atitude, aliás, humildade é ser humilde. A humildade não está na forma de vestir, não está nas posses ou não nas posses. Mas a humildade do Cristo estava nas atitudes dele, nos ensinamentos dele. E ele andava em meio a todo tipo humano. E essa humildade dele, ele coloca para a gente: aprendei comigo, aprendei de mim, olhem meus ensinamentos, olhem o que eu fiz, e à luz do que eu fiz, eu vou estar ao seu lado. E quando ele continua, ele diz assim: encontrareis o repouso de vossas almas. Esse repouso que ele coloca a gente passa o dia inteiro, a gente quer chegar em casa e repousar. Cristo é a nossa casa, Cristo é o nosso lar, Cristo é o nosso repouso. Repousar significa descansar, recarregar. E é Ele, em sintonia com o que Ele ensinou, em sintonia com o que Ele pregou, eu vou repousar minha alma, minhas angústias, minhas aflições. E aí ele coloca que ter paz. O que é necessário ter paz? Ter paz não é um status, não é uma compra, é um sentimento.
é entender que a paz, de fato, esse sentimento de paz, de equilíbrio, de harmonia, está em nós, de acordo com as nossas atitudes. E aí ele continua aqui. Porque o meu jugo é suave. E agora a gente vai entender que jugo é esse. Se lá em cima a gente viu que jugo é obediência, jugo é opressão, e por que o jugo de Cristo é suave? Qual foi a lei principal que Cristo nos passou? Amai a teu próximo como a ti mesmo. Sem caridade não há salvação. É obediência? Sim. Eu vou obedecer o que meu mestre disse. Eu vou obedecer o que ele me inspira. Mas quando ele diz amar o próximo, não é amar o filho que você passou 9 meses gerando, ou que seu coração adotou. Amar o próximo não significa amar a tua esposa, a teu marido, ao pai, à mãe. Amar o próximo significa amar aquele que de repente levantou uma calúnia contra você. De repente ele te difamou diante de pessoas. Moralmente, ele te derruba. É o assaltante. É aquela pessoa que gritou com teu filho, que discutiu com tua esposa no trabalho. E como é que eu vou amar essa pessoa? Lembrando que, quando Deus tem toda a humanidade, esses filhos, ele não seria Deus se de repente ele amasse mais fulano do que cicrano. Ele ama a todos incondicionalmente. Ele ama tanto que deu o livre arbítrio e disse: vem a mim. E eu estou aqui, independente do que você fez, independente de como você agiu, eu estou aqui. Quando você vier, eu te estendo a mão. Como a gente pode estender a mão, por exemplo, a uma pessoa que estuprou a mãe ou que estuprou uma criança? Esse amor não significa eu ir lá, passar a mão na cabeça dele, trazer para casa e agora dar uma sopinha quente. Se ele foi livre, lei divina, ele agiu de forma errada diante do irmão, diante da sociedade, ele precisa pagar. Porque nós que somos mães e pais, ou educadores, ou pessoas que lidam com o outro, se a pessoa infringe uma lei, eu vou precisar fazer com que ela tenha consciência de que errou e que ela tem que se recuperar. É isso que nós pais fazemos com nossos filhos. Deixamos de amá-lo? Não. E como é que eu vou amar essa pessoa? Por uma questão muito simples: caridade moral. Isso é que salva. E que caridade moral vai ser essa quando ele diz que meu jugo, a minha obediência, ela é leve? Senhor, tem de piedade do meu irmão. Vai lá, Cristo. Faz com que ele te aceite. Faz nascer nele a consciência de que vós sois o modelo. Que tu és nosso guia. É a prece, é a oração. Essa prece, essa oração, essa caridade, ela vai começar nos aliviando. Porque quem primeiro ouviu fui eu. E essa vibração, esse pensamento do outro e para o outro, pode não resolver agora, mas ao longo vai sim resolver. E aí, isso é o amor ao próximo. Não dizer assim: Cristo, afasta de mim essa pessoa, viu? Nem venha com essa pessoa perto de mim, pelo amor de Deus. Porque se isso fosse comigo, se isso fosse com meu filho, aí ele ia ver. Não aprendi. Não aprendi. Eu vou só chamar por Cristo quando eu estiver no abismo. E não aprendi. Por isso o jugo dele é leve. É essa caridade moral. É esse pedido pelo próximo. É difícil pedir por esses políticos que estão levando o nosso país cada vez mais afundando. É difícil, mas é necessário. Que a gente peça que o Cristo tenha misericórdia. Que o Cristo se faça presente nesse momento e nessas consciências. E aí ele coloca: meu fardo é leve.
Essa palavra fardo é peso. E aí você diz, meu Deus, como está difícil carregar o meu fardo. Que fardo foi esse, Cristo, que tu me deste? Eu não estou conseguindo carregar. Consegue. A gente consegue. E aí, o fardo, fazendo analogia, eu imaginei uma sacola, uma mochila. Quantas vezes nós colocamos essa mochila nas costas e carregamos fardos que normalmente ou naturalmente não são nossos? E a gente vai colocando, a gente vai colocando, a gente vai colocando. E a gente não perdoa. E a gente não vira a página. A gente não reconhece nossa dor. A gente não vai, Deus, fica comigo, vem para mim, deixa eu te acompanhar, deixa eu te seguir, deixa eu aprender contigo. Aí a gente não vira a página, a gente marca a folhinha da página, a gente bota o marca-texto, a gente dobra a folhinha e deixa lá. Porque mais cedo ou mais tarde, a gente vai reviver aquela dor. E por quanto tempo? Por quantas vezes? Por quantas vezes a gente carrega dores do outro, o outro tem, cada um de nós, temos o nosso tempo, a nossa construção, a nossa evolução, o nosso tempo de despertar. Que bom que a gente desperte o mais cedo possível. Mas muitas vezes a gente coloca a culpa, foi em outra vida, eu acho que eu devo ter sido, para agora eu estar carregando tudo isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver com outra vida, foi aqui mesmo. Foram os nossos pensamentos, foram as nossas atitudes. Eu não aprendi. Perdoar é fácil? Não. Mas ele é necessário, porque mais tarde, essa dor vai bater na nossa porta. E ela vai dizer, eu vou entrar, vou sentar e vou ficar aqui. Você não quer que eu fique aqui? Pois eu fico. E a gente não se liberta. A libertação é de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente tem que entender que o outro não tem que pensar como eu penso. O outro tem o tempo dele. Eu não posso aconselhar o outro, eu não posso julgar o outro à luz do que eu acho que seja. Uma dor de cabeça para mim pode ser a coisa mais simples do mundo. Eu passo o dia inteiro trabalhando com dor de cabeça, não estou sentindo nada. Mas a dor de cabeça do outro pode deixá-lo de cama. A dor do outro, eu posso dizer, mas que besteira, levanta e vai trabalhar. É o outro. Eu preciso me colocar no lugar do outro. E essa dor do outro é a dor que o Cristo diz: vinde a mim, que eu te aliviarei, que eu estarei contigo, desde que você queira. Deus não força absolutamente nada. Eu preciso aprender com Cristo. No livro, é um livro de Joana de Ângeles, que Divaldo fez a psicografia. Um livro belíssimo, maravilhoso. Inclusive, nesse momento eu estou lendo. E aí, é um livro chamado Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Joana pega várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns capítulos, e ela faz uma análise psicológica de Deus, uma análise psicológica do Cristo. E no capítulo 7, sobre o jugo leve, ela descobre várias avaliações, várias análises psicológicas do que é o jugo, do que é o aliviar, do que é a dor, do que é o sofrimento. E no finalzinho do capítulo ela deixa essa mensagem, que diz assim: ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal. Esse mal não está fora da gente, está dentro de nós. Um teólogo fantástico, Leonardo Boff, ele fala que nós não precisamos de mal em canto nenhum. Nós temos o nosso lado diabólico e o nosso lado simbólico. Nós temos o sim e o não. É só uma questão de escolha. E normalmente
a gente se vitimiza e termina escolhendo um mau caminho para nós mesmos e depois eu digo que é culpa do outro, foi o outro que fez, foi o outro que me fez fazer isso. Ninguém absolutamente faz e nos obriga a nada. Nós nos submetemos, nós aceitamos. E precisamos entender por que muitas vezes a gente aceita nossas dificuldades. São nossas dificuldades. É a dor dizendo a mim, olha, reage. A dor é necessária, porque se não doer, a gente não vai ao médico. Não vai. Se não doer, a gente não sai do canto. A dor é necessária para que a gente entenda que algo está desequilibrado em mim. E o que está desequilibrado? Conversar com essa dor, pegar essa dor e sentar na sua frente. Olha, o que é que você quer me dizer? O que é que eu preciso aprender com isso? E aí ele continua. Ela continua, aliás. Não negociar com as sombras. Nós temos muitas sombras que nós fazemos questão de esquecer. Dá aquela amnésia de repente. E aí? A gente não virou a página, a gente só fez marcar a página lá, fechar o livro, fazer de conta, mas ela vai se abrir novamente, ela vai falar conosco novamente. E ela continua, permanecendo-se verdadeiro, luminoso e de consciência reta, decidindo, eis a sua proposta. Nós somos a nossa proposta. Nós somos nossa proposta de vida. Nós somos o nosso meio, o nosso início, o nosso meio e o nosso fim. Nós escolhemos o que vamos fazer em nossas vidas. Conforme ele próprio viveu. Né? O Cristo viveu isso. À luz dele, o Cristo viveu isso. Sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus. Não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma promessa divina, não é uma promessa política de campanha. É uma promessa divina. É a promessa de quem nos permitiu vir aqui. De quem sabe das nossas dificuldades, de quem sabe dos nossos atropelos e de quem nos ama incondicionalmente. Sendo eu trabalhador na casa espírita, me julgando legal, tudo ok, ou sendo assaltante, que por qualquer motivo que seja, ele vai saber justificar porque fez, mas é filho de Deus, é amado da mesma forma que qualquer outro, e é dado a ele a certeza e a confiança de que ele vai, um dia, no despertar de sua consciência, dizer: Pai, deixa eu ir até vós. É essa a esperança que o Cristo tem em todos nós. Nós somos luzes, nós somos dele, nós somos parte dele. E a gente precisa tomar essa consciência. E Joana, falando isso, ela fala exatamente nesse despertar de consciência. Para a gente encerrar, eu vou colocar aqui para a gente ouvir uma mensagem em forma de canção. Em busca da direção
possa nos consolar, que nós possamos clamar aí todos os dias: vinde a mim, vinde a nós, a todos, sem distinção de profissão, de cor, de atitude, sem nenhuma objeção. Que sejamos luz em todos os lugares que estivermos, independente de qualquer coisa. Que aprendemos com Cristo, amar o nosso próximo e sejamos caridosos, primeiro com nós mesmos, nossas atitudes, nossa moralidade, e depois ajudar o outro, ouvir, acompanhar, e que o Consolador, de fato, nos torne o nosso caminho leve, suave. Que assim seja. Obrigada.